Deus criou os céus, a terra, as estrelas e o mar. E Deus criou o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, Pastor Osmar Rodrigues Costa. E com suas mensagens, extraídas do âmago de sua alma, nos traz fé para a Ele não enganou a Jesus, porque ele o conhecia desde o princípio. Amém? Pois ele era a palavra. Correto? E recordem, Judas tomou o lugar como tesoureiro e caiu pelo dinheiro. Do mesmo modo faz a igreja desse dia. A igreja católica, como observamos ontem à noite, cobrando por novenas, cobrando por ações, cobrando por tudo. E é quase a mesma coisa que cai do mesmo jeito as filhas da igreja católica. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler o 7º selo, que é Apocalipse capítulo 8, verso 1, e Apocalipse 10, 7. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. Apocalipse 10, verso 7. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Grande Criador, estamos aqui mais uma vez para aprender com a mensagem do seu profeta. Nenhum de nós sabe nada, mas já está sua sabedoria relatada nestes livros, nas mensagens pregadas pelo seu profeta. E estamos aqui para glorificar a Deus através desta mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. O 7º selo e o silêncio. Mais um pouquinho ler a mensagem do profeta para podermos encontrar este mistério já revelado. Que há muitas partes da mensagem de irmão Brana que ele diz não foi revelado, não foi aberto. Então eu vou ler estas partes também. Mas notar o que acontece para abertura do 7º selo.
para manifestar a meia hora de silêncio. A gente tem que saber o que acontece. Então, mesmo se você ler, ele não abriu. Logo você lê a própria mensagem do irmão Branham, mostrando o que acontece para depois abrir o sétimo selo, e você sabe que aquilo já aconteceu, então você sabe que o sétimo selo foi aberto. A gente tem que acompanhar o irmão Branham dos dois lados. O primeiro selo, 105, e da antiga tradução 52, irmão Branham diz: é o próprio eleito de todas as eras, e esta é a razão pela qual Cristo tem que permanecer no lugar de mediação ali atrás, como um intercessor, até que o último entre na última era. Então estas revelações do que isto tem sido irrompe sobre as pessoas e elas veem o que aconteceu. Agora, se você ver, cadê o último eleito? Tem que procurar agora também. Qual é esse último eleito? Lugar de mediação, o intercessor, permanece até que o último eleito entra. A hora que o último eleito, na última era, entra, então, essas revelações do que isso tem sido irrompe sobre as pessoas. Para mim, desde que nós temos em mãos os 7 selos, as revelações já irromperam sobre nós. Nós temos experiência para isso, para dizer que isto já aconteceu. Outra coisa, quando isto acontecerá? 103, o intervalo da antiga tradução, no meio do parágrafo. Porém, o ancião estava correto quando disse que era um leão, porque ele havia sido um cordeiro, um intercessor, o cordeiro ensanguentado. Porém, agora vem como um leão. Os dias de intercessão têm cessado. Aquele que está sujo, suje-se ainda mais. O que é justo, seja justo ainda mais. E o que é santo, seja santo ainda mais. Aí vê, quando é que isso vai acontecer? A situação agora tem terminado. Ó irmão. E então o quê? E então? E recorde, isto vem durante a 7ª era da igreja, quando os mistérios de Deus serão abertos. Então você já sabe quando isso acontece. Na 7ª era da igreja, quando os mistérios são abertos. Vamos ler o 104 e uma parte do 105. Intervalo. Agora veja bem, isto é algo que você tem que captar. Você havia estado fazendo, ele havia estado fazendo sua obra de mediação, intercedendo pelo crente por 2000 anos como um cordeiro. Agora, ele está tomando um passo, saindo da eternidade, para tomar o livro da ata, do título, e abrir os selos e revelar os mistérios. Quando? No tempo do fim. O veio? Bem, sigamos. Bom, quando ele vai revelar os mistérios? Quando ele toma o livro, tem que guardar isso também. Tomar o livro da ata do título. Quando ele toma aquele livro, onde contém os nomes de todos os redimidos que ele intercedeu durante 2 milênios. 7 eras da igreja. Mas agora deu um passo a mais, saindo da eternidade, como o irmão Branham disse. 105, o intervalo. Ele vem para abrir os selos e soltar todos os mistérios para o 7º anjo, cuja mensagem é revelar todos os mistérios de Deus. Ele só revela os mistérios ao 7º anjo. Ele diz, ele vem para revelar os mistérios ao 7º anjo. Agora não tem 7º anjo mais na terra. E nem vai haver.
o próprio espírito de Elias, que vai vir sobre a terra, já não é para gentil mais, é para os judeus, que é o quinto ministério de Elias, que vem junto com Moisés, segundo a revelação do profeta em Apocalipse, capítulo 11. O que acontece antes do sétimo selo e do silêncio? Que o sétimo selo já é um mistério, 7 sempre é um mistério. Mas o que acontece antes, para você saber que já aconteceu aquilo, então, aí você vai em busca do sétimo selo e do silêncio. O que tinha que acontecer antes do sétimo selo? O sexto selo. As trombetas tinham que soar antes do sétimo selo. Onde que elas soam? No sexto selo. Então vamos só conversando aqui, lendo a mensagem de Mombrana, para nós vermos se isto já aconteceu. Se aconteceu, então você vai ter que aguardar a próxima manifestação após o sexto selo. 145, a festa das trombetas. Tem tantas escrituras e tantas mensagens. Eu estou apenas dando algumas. 145. E observe o que acontece sobre a sexta trombeta. Agora, as trombetas foram soltas no sexto selo. Então, o que acontece? Vamos ver essas trombetas. Foram soltos sobre os judeus, que as trombetas pertencem aos judeus, os selos aos gentios. Então tem que se guardar isso. A perseguição dos judeus, demônios sobrenaturais, aproximadamente 2000 anos. Então, soltos por Stalin, Hitler sobre os judeus. Então aí está a sexta trombeta, sexto selo. Quando foi que aconteceu? Foi no tempo de Hitler. Por que aquela mortandade? É porque estava cumprindo aquelas trombetas sobre os judeus. Depois disso, depois dessas trombetas de 1942 a 45, aí que você vai começar a ver sétimo selo e o silêncio. Mas se você não conhecer essas coisas anteriores, como conhecer depois o sétimo selo e o silêncio? Outro parágrafo, 156, da festa das trombetas. Agora ele foi solto sob o sexto selo. Esses 200 milhões de demônios espirituais começaram em Roma, Alemanha, Hitler. Observe, na Bíblia onde eles receberam poder como reis, mas não eram reis coroados. Eles eram ditadores. Hitler, Mussolini, Stalin, Eichmann, não eram reis, receberam poder como reis. Mas aí, irmão Brana vem e diz, eles não eram reis. Um ditador não é um rei coroado, apenas recebeu poder como um rei. E recebendo poder, ele prende ou ele solta. Ele deixa vivo ou ele manda matar. Então foi isso que aconteceu com Hitler, Mussolini, Stalin e Eichmann, os 4 anjos da sexta trombeta de Apocalipse 9:13. Então você acompanhou até aí, você tem que saber onde está o sétimo selo. O silêncio é depois de 1945. A Israel volta para sua pátria. Antes morreram por estes homens, mas tinha que voltar para a sua pátria, e eles voltaram em 1948. Se eles já voltaram em 1948, já cumpriu aquelas trombetas sobre os judeus, eles já foram mortos. Em 1948, eles voltaram, os que ficaram vivos, voltaram para a sua pátria, e estão lá esperando o Messias. Outra data, depois de 1948,
Aí que você vai procurar onde está o sétimo selo, o sétimo anjo, o silêncio, porque já aconteceu esses outros. O quinto selo, as almas debaixo do altar, foram aqueles que morreram no tempo de Hitler, Mussolini, Eichmann e Stalin. Eles estão debaixo do altar. Foram judeus que morreram no quinto selo. E ali estava, irmão Brana faz uma ligação, quinto e sexto selo, tudo naquele tempo. Porque o sétimo selo é para nós. O sétimo selo é a vinda do Senhor. O sétimo selo tem um silêncio. E que você deve conhecer uma revelação neste silêncio. Houve um silêncio, mas tem uma revelação. É como 200 milhões de cavalos que foram soltos sobre os judeus. A irmã Brana vem e mostra aqui também nesta mensagem, a festa das trombetas, que estes 200 milhões de cavaleiros não existem no mundo. E a Bíblia está dizendo 200 milhões de cavaleiros. E diz, não existe no mundo cavalos naturais. Então ele vem e diz, são 200 milhões de cavaleiros espirituais que vieram matando, ferroando, mordendo, destruindo os judeus. São 200 milhões de demônios espirituais. Então são coisas que acontecem espiritualmente e a pessoa fica esperando no natural e está no espiritual. Quer dizer, a cidade que não tem rocha, então ninguém vai clamar, cai sobre nós. Por isso tem que se ver que isto é espiritual. São coisas espirituais que acontecem. Irmão Brand diz, não são coisas naturais. Diz, vai passar pássaros do tamanho da cidade, voando sobre a cidade. Mas não são pássaros naturais. Eles são formados pela mente da pessoa. Pássaros espirituais. E são demônios que estão perturbando as pessoas desde já. Você pode tomar isso daí e ver. O demônio está perturbando as pessoas para não deixá-las nem dormir direito. Tudo atrapalha o sono das pessoas. O descanso das pessoas são demônios. Quando você percebe isso, ora, expulsa esse demônio e vai dormir. A única coisa que tem que fazer é crer. Você crê que demônios espirituais têm atrapalhado não só os judeus que mataram os judeus, mas entre os gentios também. A coisa vem acontecendo. E você tem que saber quais demônios são estes e ordená-los a sair. E você viver a palavra conhecendo o que está acontecendo no seu dia. Hoje não é dia de Hitler, de Mussolini, de Stalin, de Eichmann. Hoje é dia da noiva. Daqui a pouquinho será o dia da besta. Mas hoje ainda é o dia da noiva, que ela está preparada como esposa, preparada, adornada. Não tem adorno se a pessoa não tem sétimo selo, 7 selos revelados, trovões revelados, novo nome, não tem adorno. Se for para estar adornado apenas com o que já tínhamos, então não precisava da revelação. Se fosse para ir no rapto com o que nós tínhamos, não precisava de sétimo anjo. Se fosse para ir no arrebatamento com a fé que Jesus deu e que Paulo expressou e que Pedro disse para o paralítico e para o povo, olha, a fé que curou esse homem aí foi a fé de Jesus Cristo. Se fosse esta fé para arrebatamento, não precisava de sétimo anjo. Tem que se entender isso. Não precisava de 7 trovões, porque já tinha na terra. Desde o Pentecostes, desde Jesus morrer e ressuscitar. Essa fé de cura, de ressurreição,
de libertação já está na terra, sempre operando, em épocas distintas, ela está operando. Mas não é esta fé. Por isso, veio o profeta e diz que a fé para o rapto está onde? Nos trovões. Aí você tem que ir atrás, lendo a mensagem, onde estão os trovões, irmão Brana? Ele diz, nos 7 selos. Gente, é uma sequência assim, ó. É uma sequência. Primeiro selo, 132. Porque a fé para o rapto, o novo nome, está tudo nos trovões. E os trovões, pergunta e resposta, 4, verso 78. Está nos 7 selos. Tudo está revelado lá, diz o profeta. Está tudo lá. E a pessoa precisa crer nisso daí. Então você já está vendo agora, 7º selo. E o silêncio? O silêncio é a hora da vinda. Esse é o momento de silêncio. É a hora da vinda, o 7º selo e a vinda do Senhor está em silêncio. E onde você vai encontrar este silêncio? Se você pegar a mensagem, suas infalíveis palavras de promessa, 34 a 36, você vai ver irmão Brana dizendo, Israel, voltando para a sua pátria, foi quando a figueira brotou, em 1948. Aí irmão Brana vem e diz, uma geração é 40 anos. Então, de 48, daqui a uma geração, ele vem. E aí você vai ter que saber que dia que ele veio. Porque hoje nós não estamos 40 anos depois de 48. Nós estamos 63 anos depois de 48. Então isso aconteceu 40 anos atrás. Mais de 40 anos atrás. Eu tenho que procurar isso. Onde isso está? Onde está esse silêncio? Onde está essa vinda? Então de 48, mais 40 daria 88. E a vinda foi em 1963. Eu sei que as pessoas apenas querem mostrar que aquela foi apenas uma aparição e não a vinda. Eles têm que entender que a aparição era para manifestar a vinda do Filho do Homem. Eles dizem, o irmão Brana disse que é uma aparição. Mas o irmão Brana está dizendo que era a vinda do Filho do Homem. Então você tem que notar onde está a vinda do Filho do Homem e onde está o rapto. O silêncio é o 7º selo. A vinda do Senhor é o 7º selo. E a vinda do Senhor não era para arrebatar a igreja. A vinda do Senhor era para manifestar o ministério de Filho do Homem. Era para cumprir São Mateus 24, 36. Nos dias, idênticos aos dias de Noé, de Ló. Está no verso 37 e 38 de São Mateus 24. Então, se você vê esta concordância das Escrituras, aí você quer saber onde está essa quase meia hora de silêncio. Para saber onde foi a vinda. Quando que aconteceu? Onde nós temos testemunho da ciência, do irmão Brana, da Bíblia. É silêncio? Então vamos procurar essa meia hora de silêncio. Quase meia hora de silêncio. Quando abriu o 7º selo. Então não abriu o 7º selo no tempo de Hitler, no tempo de Mussolini, no tempo de Stalin. Aquilo foi 5º e 6º selo. O 7º selo não abriu em 1948, quando o povo judeu foi para a sua pátria, porque o 7º selo não é para eles. O 7º selo era para abrir quando Deus viesse, na vinda do Filho do Homem. Então agora eu quero ler para vocês coisas conhecidas, mas eu tenho que repetir para vocês
para inteirar melhor do assunto. 84, almas encarceradas hoje, tradução de Goiânia. E recordem também, naquele sexto selo, onde soam as 7 trombetas, sob o sexto selo. Aí ele diz assim, quando chegarmos a isso, o verão, entre aspas. As 7 trombetas soam sob o sexto selo. Porém, o sétimo é sempre um mistério. Por isso que você não encontra a Bíblia falando, você não encontra Jesus falando do sétimo selo. Irmão Brandt diz que Jesus falou até do sexto selo. Ele foi até Mateus 24, 31. Quando chegou no 32, que podia falar do sétimo selo, ele falou de Israel brotando, voltando para sua pátria. Mas quando foi no 36, 24, 36, aí Jesus está falando da vinda do Filho do Homem, daquele dia e hora que ninguém sabe, daquele silêncio que teria que acontecer. Então, quando se fala em sétimo, você vai ter que saber que o irmão Branham vai sempre dizer que é um mistério. Ele fala, é um mistério, 7 também é o número de Deus, e se é número de Deus, o nome de Deus também está em 7. É um mistério para as pessoas, mas não é mistério para quem recebeu a revelação dos mistérios. Se você sabe que os selos foram abertos, então por quem foi aberto? Pelo Cordeiro, revelado nos dias da manifestação do leão, quando o próprio Cristo, anjo forte, tinha descido do céu em Apocalipse 10:1, e bradou como leão e não baliu como cordeiro. Bradou como leão. E aí vieram 7 trovões. 7 trovões são 7 vozes, são 7 revelações de 7 selos que aconteceram durante esse espaço de 7 eras da igreja, enquanto que o 7º selo é exatamente no dia que nós vivemos, dos dias primitivos até aqui nos dias do irmão Branham e nos nossos dias, está cumprindo o 7º selo. Se você vê, aí descobre o silêncio. Vigie bem o 7º. Esse é o fim, é a vinda do Senhor. Agora, é a vinda do Senhor não para arrebatamento. Por isso nós pregamos aí as 2 fases de sua vinda. Porque na primeira fase, ele vem para revelar os mistérios, para preparar esse povo, para completar a segunda vinda, que completa-se com o arrebatamento. Ela tem o início com o Filho do Homem e o final com o arrebatamento da esposa de Cristo. Amém? Bom, a vinda do Senhor é um mistério. A vinda do Senhor é silêncio. Irmão Branham mostra sempre isso. É o silêncio. Então você teria que acompanhar, como nós já mostramos isto, através da mensagem do profeta, que quando o irmão Branham estava lá no Monte Pôr do Sol, houve todo esse cumprimento, essa manifestação. Como o irmão Branham esteve ali desde manhã, ele esteve no Monte Pôr do Sol, e a ciência foi ver aquilo que estava acontecendo formado de tardezinha, às 18h10 até às 18h30. Tudo tem que acontecer no entardecer. No amanhecer veio a vinda do Filho de Deus para salvar. No entardecer é a vinda do Filho do Homem. É o 7º selo, para poder revelar todos os mistérios. Agora, quem revela os mistérios é um mistério. Quem revela sempre é um mistério. Primeiro selo 33. O mistério de toda a Bíblia é o ministério do 7º anjo. Se você vê essas coisas cumpridas na própria mensagem do profeta, você vê que ele é o mistério. Vigie bem o 7º.
Ele sempre é um mistério. Vigie ele. Leia o que ele pregou, escute o que ele pregou, vigie sua mensagem. Não é vigiar apenas um homem, porque eles vigiaram o homem foi embora e eles ficam esperando o homem voltar. Enquanto que ele não vai voltar para pregar mais selos, trovões para nós. Quando ele voltar, é a ressurreição geral que vai dar para a noiva. Essa é a ressurreição para a noiva, em geral, de todos os países do mundo. E como a Bíblia diz que os primeiros serão os derradeiros, e os derradeiros serão os primeiros, então você sabe que a ressurreição começa da 7ª era para a 1ª. Os derradeiros são os primeiros, os derradeiros são os 7º, mas eles são os primeiros. Por que são os primeiros? Irmão Brana diz que a escritura de Hebreus, capítulo 11, versos 39 e 40, para que ele sem nós não fosse aperfeiçoado, ele diz que durante as 7 eras da igreja, eles não podem ser aperfeiçoados sem esta mensagem hoje. Então, quando você tem a mensagem de hoje, esta mensagem não só te aperfeiçoa, esta mensagem está aperfeiçoando 7 eras da igreja. Mas como? Já partiram? Eles partiram, mas crendo no Apocalipse. Eles partiram, mas crendo nos selos. Por isso, quando viesse o 7º anjo revelar aquilo, o 7º é um mistério. E ao revelar, tanto prepara o povo do presente, como o povo do passado. Mas eles já partiram. Eles partiram confiando nesta promessa. O que aconteceu com o sangue de Jesus Cristo? Irmão Brana mostra isso. O sangue de touros aperfeiçoou eles durante o Velho Testamento. Cobriu seus pecados. Mas eles não podiam completar essa perfeição. Porque tudo ali, até o cordeiro tinha que ser perfeito. Não pode ser manco, não pode ser zarolho. Tem que ser perfeito naquele cordeiro. E ele vem aqui agora, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quando ele morreu, verteu o seu sangue, aperfeiçoou o sacrifício do Velho Testamento, diz o profeta. Aperfeiçoou o sacrifício do Velho Testamento e houve uma ressurreição. Quando esses selos foram revelados, isto aperfeiçoou os irmãos das 7 eras da igreja. E aí houve uma ressurreição. Eles só faltam sair do sepulcro. Ou você não crê que você está ressuscitado? A cura divina, diz o profeta, é o penhor da ressurreição. Quer dizer, é o primeiro pagamento. Se não tem cura divina, não tem ressurreição. Mas a cura divina já é sua. Então você tem cura divina e você tem ressurreição. Mas isso vai acontecer. Vai acontecer porque eu ainda vou morrer. Mas para quem já morreu, eles morreram crendo nisso, que já havia acontecido. Então, quando eu partir, eu vou partir crendo que eu já fui ressuscitado. Não é questão de eu ser, não. Eu já fui, porque o sacrifício que aperfeiçoa o Novo Testamento é a revelação dos 7 selos. Não é o sangue. O sangue já nos salvou. O sangue já nos purificou. Agora tem que haver um aperfeiçoamento da 7ª era até a 1ª. E a revelação, aquilo que nós temos, que Pedro não tinha, que Paulo não tinha, que João não tinha, que os demais não tiveram, que as 7 eras não tiveram. O que nós temos aperfeiçoa tudo o que eles não puderam ter, mas creram que isto viria. Amém. Então ali, quando aconteceu isso no Monte Pôr do Sol, às 18h10 até às 18h30, quase meia hora. Você tem que notar isso. Não foi meia hora. A Bíblia não diz meia hora, a Bíblia diz quase meia hora. Por que isto aconteceu no Monte Pôr do Sol?
quando o anjo forte apareceu sobre aquele monte. E era exatamente quando ele ia descer para pregar os selos. E o anjo forte precisava do 7º selo lá em cima, para descer nele, porque o 7º selo o traz de novo à terra. E como ele podia descer no 7º selo, sendo que lá em cima só tinha o representante do 7º selo, o espiritual. E ele precisava vir, estar aqui na terra, pisar no mar com o pé direito e com o pé esquerdo na terra, se tornar um homem. O anjo forte se tornou o 7º anjo. Eu vou ler alguma coisa aqui, continuar para vocês notarem. O céu estava em silêncio, nem se moveu nada. Jesus mesmo disse: não há nem anjo no céu que sabe quando voltarei, e nem mesmo eu sei o tempo que o Pai tem fixado em sua mente. Só Deus, o Espírito, sabe. Então, eu não sabia, diz o profeta. Então, não foi revelado quando foi aberto o 7º selo, e houve silêncio no céu. É que não foi dado a conhecer o que ia suceder. Agora escuta. Porém, sob, debaixo do 6º selo, onde soaram estas trombetas. E recordem que ali é onde encontramos que o Cordeiro apareceu em cena. Olha para você ver, onde que o irmão Brandt diz que o Cordeiro apareceu em cena? No 6º selo. Quando soaram as trombetas. Terminou de soar as trombetas, então o Cordeiro apareceu em cena. Porque agora o Cordeiro tinha que tratar com o final do ministério, que é leão, com os gentios. Então ele apareceu em cena. Então já havia deixado o propiciatório. Tem coisa que eu tenho que ficar repetindo porque a mente das pessoas não captam tudo o que precisa. Vocês veem o 6º selo, neste 6º selo, soaram as trombetas, no tempo de Hitler, Mussolini, Eichmann e Stalin, e depois Israel volta para sua pátria, 1948, quando termina este 6º selo, ali é onde você vê o que o irmão Branham está dizendo aqui, ó. Então já havia deixado o propiciatório, porque ele vem como o 7º selo, como o 7º anjo. Já havia deixado o propiciatório, porque sua obra de redenção havia cessado. Ó, tem muita gente que crê que nós também, há anos atrás, não tínhamos esta luz. Antes do ano 2000, nós não tínhamos essa luz. Mas depois, aí teve as mensagens, a festa das trombetas, e isso foi ajudando a encontrar esta luz que nós temos hoje. Até que lá antes do ano 2000, eu pensava que ainda o cumprimento do 6º selo, do 5º selo, estaria lá na grande tribulação. Eu não via nada cumprido aqui atrás. Por quê? Eu não tinha a mensagem à festa das trombetas. Mas quando a festa das trombetas chegou para nós, então ali o irmão Branham mostra que o 6º selo, as trombetas soaram sob o 6º selo. E ele mostrou quem eram os anjos desta 6ª trombeta, que é o Hitler, Mussolini, Stalin e Eichmann, de Apocalipse 9:13, aqueles 4 anjos. Então o irmão Branham já deixou tudo claro, que isso aconteceu lá atrás, de 42 a 45. Então aqui agora, depois que terminou, que os judeus voltaram para a sua pátria, então aqui começa a cumprir o 7º selo. Aí vem, e recordem que ali é onde encontramos que o Cordeiro apareceu em cena. Então já havia deixado o propiciatório, porque sua obra de redenção havia cessado. Veio, tomou o livro da mão daquele que estava sentado sobre o trono, e logo o tempo não foi mais. Está escrito também em Apocalipse 10, verso 6. O tempo acabou. Escuta, logo imediatamente aparece o anjo no capítulo 10 e versículo 7. Reticência.
o anjo veio e jurou que o tempo não seria mais. Agora você sabe que é o anjo forte que jura, faz o juramento. Mas agora, o anjo forte era o 7º anjo. Ele estava em carne. O anjo forte agora era um homem. Está aqui, ó. O anjo veio e jurou que o tempo não seria mais. No 6º selo, 258, ele repete isso daqui outra vez. 258, o 6º selo, da outra tradução. Olha, eu quero dizer uma coisa. Tem pessoas que até dizem, eu procurei o que o pastor disse, eu não achei. E é incrível isso. Porque as pessoas estão no nosso ministério, sempre examinando. Eu procurei e não achei. Tem várias traduções. É a tradução dos selos. Se você procurar na que eu leio, você vai achar. Se você procurar na nova que tem hoje, você não vai achar ali. Está mais para frente. Então você tem que procurar até achar. Não falar que não encontrou. Procura e acha. Eu até repito nas minhas pregações. É a primeira tradução de Goiânia. É a última tradução. Para que você saiba onde está. E se alguma vez eu posso me equivocar com um parágrafo, vai lá e examina, você vai achar. Eu posso equivocar, falar um parágrafo errado, mas ele está ali. Eu posso não ter dito o número certo, mas ele está ali. Irmão Brana diz 700, em vez de 7.000. Mas era 7.000. E as pessoas ainda perguntavam para o irmão Brana, é mesmo 700? Está na Bíblia 7.000. Mas eles criam tanto no irmão Brana, por que não creram na revelação dos trovões, dos selos? Porque pegavam sempre algumas coisinhas. Ele falou 700, não foi 700 nos dias de Elias, não, foi 7.000. Então a mesma coisa, tem hora que eu cito um parágrafo e você pode não encontrar. Procure na outra tradução que você vai encontrar. E se tiver um equívoco da minha parte de algum parágrafo, você vai encontrar também, porque o que eu falei está ali, está escrito. Nós estamos pregando isso já faz 11 anos. As pessoas já deveriam saber que isso é verdade, já ter examinado bem antes, e não deixar para examinar a mensagem no tempo que você está com um problema na igreja, com um problema com algum irmão, com um problema com o pastor, aí você começa a examinar, dá tudo errado, e dá mesmo. Examina quando tudo vai bem. Se você examinar quando tudo vai bem, você examina. O pastor falou, não está aqui. Mas ao invés de eu ficar falando para os outros que ele falou e não está aqui, mas eu estou bem com o pastor. Eu vou lá, pastor, o senhor disse daqui, eu não achei, eu vou te mostrar. Mas quando você não está bem comigo, não está bem com o irmão, eu não quero nem falar essas coisas, quero falar só de mistério hoje. Aí você começa a jogar essas coisas. Eu não achei o que ele falou. Se você cresce mesmo no que eu prego, sem achar você creria. Você diria amém? Pedro não viu nada que Jesus falou. Comer carne e beber sangue dele. Ele falou, mas o que aconteceu aqui? Eu como e bebo. Mas Pedro, eu quero ter vocês no meu ministério como Pedro, não como Judas. Como Pedro, não como 70, que não entende e vai embora. E nem pergunta o parágrafo. Vem e pergunta. Tem coisas que vocês pensam, o pastor está pregando tão duro como pregou ontem, tanta coisa. Será que está acontecendo? Não está acontecendo nada ainda. Não está acontecendo. São precauções. São mensagens que te preparam, que te ajudam para o futuro. Não sei quando será esse futuro. Pode estar tão perto. Mas são mensagens para te prevenir para aquilo que vai acontecer. E que pode acontecer a qualquer tempo. Não precisa preocupar. A igreja está assim hoje? Não, ela não está assim hoje. Os irmãos estão tudo inocentes. Não está assim hoje. Mas eles estão ouvindo as coisas. Então, a hora que formar a imagem, aí nós já sabemos o que é. Bem que o pastor pregou. E nós não sabíamos, ele pregou isso lá atrás. Agora, isso acontece em todo lugar,
Eu estou aplicando isso porque a gente tem problema, tem dificuldade no lar, com filhos, e na igreja, e por toda parte. Então eu sou um homem de experiência também. Então eu tenho que pregar a experiência, o que eu tenho, o sofrimento, a luta, e trazer aquilo para ajudar você. Então aqui está a revelação do sétimo selo e do silêncio. O sétimo selo e o silêncio. O sétimo selo era um homem na terra. O sétimo selo estava encarnado. Jesus tinha que descer do céu como anjo forte e pisando na terra. Ele não era Jesus, ele era Brana. A hora que ele pisou na terra. Por isso, escuta aqui, logo imediatamente aparece o anjo do capítulo 10, verso 7. O anjo veio e jurou que o tempo não será mais. E quem faz o juramento é o anjo forte. Não é Apocalipse 10, 7. É o anjo forte. Mas o anjo forte estava no anjo de 10, 7. Ele tinha descido. Ele disse, o tempo não será mais. Porém, neste livro estava o que havia sido redimido, era o livro da redenção, e tudo que ele havia redimido estava escrito nesse livro. Todos aqueles pelos quais ele morreu, estava escrito nesse livro. E ele não podia deixar seu propiciatório até que houvesse redimido por completo. Como tampouco podia fazer isto na cruz, porque foi predestinado no livro da vida do Cordeiro. E teve que permanecer ali para interceder até que a última pessoa entrasse. A irmã Brandão para de glória. 85, almas encarceradas hoje. Porém, um dia, ele se levantará dali. Aguarde bem. E onde está o livro? Irmão, o selo já havia sido revelado. O irmão Branco está pregando almas encarceradas hoje, que só pode pregar almas encarceradas hoje depois dos selos revelados. Só pode pregar almas encarceradas hoje depois que o Cordeiro sai do trono. Você não pode pregar almas encarceradas com o Cordeiro no trono. Porque o Cordeiro vai e solta essa alma encarcerada. Mas se você prega alma encarcerada, é porque o Cordeiro saiu do trono. Então está aqui. Ainda está na mão do único dono, Deus Todo-Poderoso. Agora, esse livro que o irmão Branco está dizendo aqui, está na mão do único dono, ele está pregando almas encarceradas. Esse livro já tinha saído da mão do dono, passado para a mão de Jesus, e passado para a mão do anjo forte, e passado para a mão do sétimo anjo. Já havia passado todo esse trajeto. Mas o irmão Brana está falando aqui como se o livro fosse Apocalipse 5. E João buscou por todas as partes e chorou, porque não encontrou nenhum digno, nem mesmo de olhar o livro. E foi especialmente necessário para abrir os selos, para revelar o que era o mistério escondido. O 7 é um mistério. Quer dizer, o sétimo anjo é o mistério. O sétimo selo é o mistério. O mistério de toda a Bíblia é o ministério do sétimo anjo. Primeiro selo 33 da primeira tradução, vamos dizer, daquela tradução anterior a esta nova que existe hoje. Então aqui está. Os mistérios estavam nos 7 selos. Quando estes 7 selos foram abertos, isso abriu a Bíblia completa. Bom, outra coisa. Se o sétimo selo não foi aberto, irmão Brando disse que a Bíblia foi aberta completa, então não foi. Porque a Bíblia está selada com quantos selos? Não é 7? Então se abriu só 6, a Bíblia não está aberta. Faltaria um selo, mas o irmão Brando está falando, e você tem que entender a linguagem do profeta. Quando estes 7 selos foram abertos, isso abriu a Bíblia completa. Quando ele diz que não foi aberto porque é o mistério do sétimo anjo, do sétimo selo, do dia e hora, que as pessoas não descobrem, senão depois que acontece. É depois que passa o tempo que fica sabendo. A Bíblia estava selada com 7 mistérios, e nestes 7 selos estavam o conteúdo completo do mistério. E foi o livro
da redenção, o Novo Testamento. 87, no meio do parágrafo. O cordeiro entrou e chegou ante aquele que se assentou e que tinha o livro em sua destra e o recebeu. Isso aqui eles confundem também. Subiu ao trono e se assentou. Se ele já tinha saído do trono, como que ele podia voltar e assentar no mesmo trono? Ele tinha que assentar no trono de vencedor, como o próprio Mombrana mostra isso já no primeiro selo, 74, 78, e o terceiro selo, 16. Ali está, tudo estava concluído. Quando os selos foram revelados, quando é redimido o último, é quando ele vem para reclamar o redimido. Alguém dirá, por que não nos redimiu há 40 anos ou 2000 anos? Vê você, é que seus nomes estavam escritos no livro da vida. E ele teve que permanecer ali parado, porque foi o propósito de Deus redimi-los. Seus nomes foram colocados no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. E o Cordeiro foi colocado ali para ser imolado. Logo aqui volta o Cordeiro imolado para interceder. Ele estava intercedendo. Irmão Branco falando do Cordeiro que morreu, Jesus, e voltou para interceder. Não que ele foi para o trono da intercessão. Voltou para interceder. 88. Logo quando for redimido o último nome escrito no livro, então é quando o Cordeiro vem e toma o livro e diz, eu sou o que tenho feito. Deixa eu repetir. Logo quando for redimido o último nome no livro, então é quando o Cordeiro vem e toma o livro. Eu não vou ter tempo de ler tudo que você quer ler em casa, 88, 89, que é muito bom desta revelação. Mas deixa eu partir para aquilo que vocês conhecem aqui, o 217 e 218, para você ver que o irmão Branco diz, é quando o Cordeiro toma o livro que redimiu o último eleito. Olha o 218 aqui, finalzinho. Porém, não haverá nem a menor esperança. E agora, se essa visão foi isso, e tem sido tão duro contra as mulheres, então temos chegado a essa hora. A porta está fechada, é o fim, o livro já está em sua mão. Quando é que o último é redimido? Aí o livro vai para a mão. Mas espera lá, se o livro agora vem para a mão até do sétimo anjo, não apenas para o anjo forte, mas desceu na mão do sétimo anjo, o livro está em sua mão. Já redimiu, já salvou, esse último já foi redimido, como diz aqui, logo quando for redimido, o último nome escrito no livro é quando o Cordeiro vem e toma o livro. Agora, irmão Brana vem e diz no 218, de almas encarceradas hoje, tradução de Goiânia, no finalzinho, o livro já está em suas mãos. Temos muitos parágrafos sobre isto. Isto é para mostrar apenas que o sétimo selo e o silêncio já aconteceu. Nós estamos aqui naquele cumprimento final do sétimo selo, porque o sétimo selo tanto é a irmã Brana como é a noiva. A festa das trombetas 232. Ele mostra quando ela sai de cena, termina o mistério do sétimo selo. Quando a noiva é raptada, termina esse mistério. Então, o mistério do 7, que é o sétimo selo, 7 trovões, irmão Brana com 7 também, BRANH, AM 7 também. Todo esse mistério. E o silêncio, porque as pessoas não entenderam. Elas ouviram a pregação, não entenderam. Mas logo o silêncio é rompido com uma palavra. Aí vem o esposo. E aí vem o esposo, não é arrebatamento. Aí vem o esposo, era o sétimo anjo que falou nos seus dias. Aí
vem o esposo. Na sétima era, não sou eu quem digo. Ó, irmãos, o esposo vai vir aí. Não, foi Brana que diz lá atrás. Aí vem o esposo. Amém? Então agora já sabemos. Silêncio. Até as escolas pararam, ficaram olhando para aquela nuvem. A ciência fotografou. Em Tucson, que representava Jerusalém para o irmão Brana, naquele dia, porque assim como Jesus foi crucificado lá em Jerusalém, aqui a segunda crucificação, que foi a rejeição da revelação dos 7 selos, também foi numa cidade chamada Tucson, que o irmão Brana disse que eu posso chamar Tucson de Jerusalém, porque foi ali onde foi crucificado a mensagem dos 7 selos. Pregou, e é para quem? Para os gentios. E até hoje os gentios estão dizendo, William Branham revelou o 7º selo. Era ele o 7º selo, você não viu? O mistério de toda a Bíblia, que é o mistério do dia e a hora, é o mistério do 7º selo, é o mistério do 7º anjo. Aquele mistério de toda a Bíblia é o ministério do 7º anjo. Pai Celestial, te damos graças, Senhor, por poder ver este 7º selo, como o seu profeta diz no 7º selo 152, que aquele 7º anjo da constelação tinha o 7º selo. E no 201 do 7º selo ele diz, ele voou para mim. E assim mesmo as pessoas não puderam conhecer o 7º selo, porque ele estava revelado em carne. Não estava revelado em letras, estava revelado em carne. Obrigado, Pai, pelo que pudemos ver até aqui. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Essa é a voz que sai do trono, do meio dos trovões. Era uma voz misteriosa que está em nossos corações. Essa é a voz que sai do trono, que vem do meio dos trovões. Era uma voz misteriosa que está em nossos corações. É necessário que profetize uma vez mais. Os selos foram revelados, eleito não fica para trás. É necessário uma vez mais. Os selos foram revelados, eleito não fica para trás. Quando o Cordeiro deixa o trono, ele converte em leão. Sendo leão, ele é juiz, julgar todas as nações. Quando o Cordeiro deixa o